Oi, gente, Prof. Tanay aqui, sou a Prof. de Literatura e estou aqui com você para um breve resumo sobre a vanguarda artística expressionismo. Lembre aí que a vanguarda artística, as vanguardas europeias, elas surgem na Europa e elas vão ditar as regras artísticas que nós traremos para o Brasil em meio ao modernismo. São várias vanguardas artísticas que trazem como grande significado a ideia de estarem à frente do seu tempo, trazendo uma grande inovação artística do que tinha sido feito até aqui. A sugestão principal é em relação à pintura, mas aqui no Brasil nós vamos trazer esse ideal tanto para a pintura quanto para a literatura. Como? Por exemplo, aqui no expressionismo, que eu vou te lembrar, como o expressionismo trabalha com a expressão do mundo interior, a literatura vai perceber que pode começar a falar mais, por exemplo, sobre sentimentos. Mas deixa eu te relembrar mais algumas coisas, né? O expressionismo, ele começa na Europa em 1912 aproximadamente. O que é mais importante pra gente aqui? É entender que o expressionismo surge após a evasão da realidade, após a Primeira Guerra Mundial. O que isso significa? Significa que eu tenho um grupo de artistas que vai expressar o seu mundo após uma guerra. E então aqui nós temos indivíduos extremamente fragilizados, fragmentados e tristes, ansiosos, angustiados. A ideia do expressionismo é expressar o mundo interior, expressar os sentimentos. E para isso havia muito a deformação do real. Como? Com as pinceladas na tela. Como você pode descobrir que um quadro é expressionista? Pela técnica de pinceladas no quadro, ou ainda por quem fez o quadro. Por exemplo, Vincent van Gogh vai ser o grande representante do expressionismo para nós, assim como no Brasil nós teremos Cândido Portinari como um dos grandes representantes. Beleza, a deformidade, essa ideia de deformar o real, vai vir cheio de pinceladinhas e aí você vai ver que é sempre a ideia de uma sugestão e não de algo nítido, até porque nós estamos falando da vida interior, que vai representar o fundo do ser humano e o modo como ele enxerga o mundo. O expressionismo, ele vai trazer tantas mudanças, porque ele vai abarcar mudanças filosóficas, políticas e culturais, que ele vai ser considerado uma das vanguardas mais importantes desse período, inclusive chegando a ser considerada mais importante do que o próprio futurismo, que vai trabalhar com a ideia de futuro e de evolução. O expressionismo não tem isso como tema, mas como ele faz uma grande mudança artística, ele vai ser considerado o pontapé inicial, oficialmente, na parte artística de pinturas, e ele também vai acabar antecipando um pouco as ideias do que vai ser mais adiante a outra vanguarda artística, que é o surrealismo. E para você conseguir visualizar um pouco tudo isso que eu te falei, essa ideia das pinceladas, nós temos o quadro mais marcante do surrealismo, que é o quadro O Grito, de Edvard Munch. O Grito tem basicamente esses traços de pinceladas, a sugestão de um céu alaranjado, que o Edvard Munch deu a entender que era para parecer como um sangue, uma cor viva e um sentimento de desespero. Ele, Edvard Munch, disse que estava numa ponte, viu esse céu alaranjado, esse silêncio e sentiu um grito se aproximando dele, uma angústia, uma agonia, então ele decidiu representar o grito em meio ao quadro. É como se ele estivesse personificando esse personagem do grito. É como se ele colocasse aqui, esse é o grito, e ele nos passa desespero e angústia. Então isso significa que o expressionismo, além de ter a técnica de pinceladas sugerindo cenários, com essa deformidade ali do real, ele trabalha muito com o mundo interior, como o modo como o artista enxerga esse mundo. Por isso as pinceladas, por isso algo mais sugestivo e por isso quadros como o grito representando o sentimento e a angústia, tá bom? Então este foi um breve resumo sobre o expressionismo para você. Tchau, tchau!